Eu só inferno. queria dizer algo rapidamente antes. Honestamente, isso pode até soar mal da minha parte. Eu me interesso menos pelo inferno. Eu não quero ir para o céu. A ideia de viver para sempre realmente me perturba. A ideia de existir por toda a eternidade, sem nunca parar, especialmente vivendo em um lugar que, pelo que se descreve, seria apenas louvar a Deus eternamente. Essa Isso não me é a incomoda. única descrição, Brennan. Vou ser honesto. Ele fala sobre servir a Deus, trabalhar. Sério? Eu amo trabalhar. Sabe, se eu trabalhasse nesta vida inteira, neste vale de lágrimas, Essa universidade realmente e te deu depois uma dor chegasse de ao cabeça. céu só para trabalhar mais, eu ficaria um pouco decepcionado. Desculpa dizer isso. Vamos ver esse debate de questionamentos e explicações fundamentais. Rei Decortes Channel, se inscreva, é de graça. Sobre Abraão e seu filho, ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus comunica ao povo judeu que eles não deveriam fazer o que todas as culturas ao redor faziam, que era o sacrifício de crianças. Ele comunica isso repetidamente, e não apenas isso. Deus diz que os julgaria caso sacrificassem seus filhos. Eles o desobedeceram, sacrificaram seus filhos, e ele os julgou, primeiro pelas mãos dos assírios e depois pelas mãos dos babilônios. Então vamos parar com os e nos ater aos fatos. O que realmente aconteceu? Certo, os fatos. Os fatos são estes. Eles desobedeceram a Deus, sacrificaram seus filhos e foram levados ao cativeiro, porque ele os julgou por isso. Esses são os fatos. Você está desculpando a hipocrisia de Deus nesse caso específico. Não, eu não estou. Eu já disse repetidas vezes que esse foi um evento único. Certo. Por favor, entenda. Foi um evento único, no qual Deus estava testando um homem, Abraão, e dizendo: Abraão, quero que você sacrifique seu filho. Está claro em Gênesis 22, versículo 1. Deus testou Abraão. Foi um teste aplicado a um único indivíduo. Certo. E você acha que isso é moral? Então, minha questão moral é a seguinte: matar o próprio filho se torna algo moral? Não necessariamente matar o filho, se isso foi de fato uma proposta única, mas fazer qualquer coisa que Deus manda automaticamente se torna moral, simplesmente porque ele ordenou? Não. Por exemplo, eu pessoalmente acredito que se de alguma forma, sei que é uma hipótese absurda, eu admito, conseguíssemos provar de maneira permanente e com 100% de certeza absoluta que Deus não é real, digamos que provássemos que Deus não existe, que o cristianismo é apenas um livro de fábulas, nada mais. Eu não acho que você perderia toda a sua moralidade de repente e sairia assassinando pessoas nas ruas. Também não acredito que você deixaria de reconhecer que o estupro em encontros é errado, algo que você jamais afirmou ser aceitável. Não acredito que você vacilaria nisso só porque descobriu que Deus não existe. Então, o que eu estou dizendo é que surge um problema quando você sente a necessidade de verificar sua moral a partir de um poder superior. Não é uma questão de verificar. É a questão de que, se você está tão convencido de que certas coisas são más, e se você está pensando profundamente, inevitavelmente vai ter que perguntar: por que essas coisas são más? Qual é a base para algo ser considerado mal? É apenas o meu gosto pessoal, meu preconceito, minha cultura, sou apenas eu, como indivíduo? Ou foi uma elite de poder que me ensinou isso? O rei Arthur me ensinou que isso é mal? Aqui está a minha pergunta. Eu não acredito em Deus, e ainda assim, considero o estupro em encontros algo errado. De onde isso vem, no meu caso pessoal? Você consegue explicar por que eu sinto que isso é errado? Claro! Porque embora você não reconheça isso, você é um ser humano criado à imagem de Deus, com consciência e uma mente racional. Mas não há uma certa redundância nessa suposição? A suposição de que Deus já implantou a moral dentro de mim? Eu não precisei aprender sobre Deus para saber que o estupro em encontros é errado, certo? Então, por que eu preciso aprender sobre ele agora, se ele já colocou toda a minha moral dentro do meu coração? Por que eu preciso me importar com Deus se, como você disse, ele já me deu uma consciência, quer eu tenha pedido por isso ou não, eu já a tenho. Então por que eu deveria me importar com Deus? Primeiro ponto, porque a minha consciência me acusa de que muitas vezes, embora eu saiba o que é bom, eu faço o oposto. E é por isso que eu experimento culpa. Acredito que você já tenha experimentado culpa. Talvez uma ou duas vezes, ou mais do que uma ou duas ótimo. vezes. Agora, Jesus Cristo sangrou e morreu numa cruz. Ele afirmou que pode perdoar você e perdoar a mim. Então, se nós experimentamos culpa, a questão é: como lidamos com a culpa? Uma forma muito saudável de lidar com a culpa é recorrer a Cristo para receber perdão e aceitar o perdão de Deus pelos erros que você e eu cometemos. Segundo ponto. Existem pouquíssimos absolutos morais. Pouquíssimos. A maior parte da vida é vivida numa zona cinzenta. E se existe um Deus justo,
você não acha que seria sábio pedir a ele sabedoria para tomar decisões eticamente responsáveis, vivendo em um mundo moralmente tão cinzento? Eu queria te perguntar o seguinte: nos 10 mandamentos, Deus estabelece algumas diretrizes morais muito específicas. Sim. Por exemplo, não matarás. Certo. Então, por que não foi incluído algo como não escravizarás o teu próximo? Eu não sei. Por que isso não foi algo que ele achou necessário? Ele não precisou afastar as pessoas do assassinato gradualmente. Ele não disse: você pode matar 2 vezes por ano até conseguir parar aos poucos. Todo mundo ama matar, então vá se afastando disso devagar. Como fazemos com a escravidão, certo? Porque ele simplesmente não disse: a escravidão é errada. Eu sou Deus. Lide com isso. Boa pergunta. Eu realmente não sei. E sinceramente, também não sei por que Deus não enviou uma mensagem aos cristãos americanos dizendo que dirigir Mercedes e BMW, ter casas luxuosas, é imoral, quando temos a solução para a fome no planeta. Pessoas ricas, compartilhem a sua riqueza. Eu não sei por que Deus não fez isso. Mas posso te garantir uma coisa, Senhor. O que você precisa dizer ao seu professor, ou a si mesmo, ou a quem quer que esteja falando com você sobre Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é o seguinte: e eu estou te implorando, e já repeti isso várias vezes, e vou dizer mais uma vez. Se você acha que a legislação mosaica, destinada à teocracia de Israel, é a mesma coisa que a lei moral encontrada em Êxodo 20, você está cometendo um erro textual enorme. Existe uma diferença gigantesca entre aquelas 613 leis encontradas em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que se aplicavam à teocracia de Israel, e a lei moral de Deus encontrada em Êxodo 20. E se você não consegue aprender a distinguir entre a legislação mosaica e um absoluto moral, então precisamos voltar e fazer um pouco mais de dever de casa. Ok, eu só queria que isso tivesse sido explicado de forma mais clara, eu Isso acho. é verdade. Eu gostaria de ter entendido isso melhor há 25 anos, quando falei aqui pela primeira não vez. parece ter impedido as pessoas de interpretar a Certo. Bíblia de forma equivocada. Deveria ter sido explicado com um pouco mais de clareza. Oh, sério? Olha o que Mark Twain disse. Não são as partes da Bíblia que eu não entendo que me perturbam. São as partes que eu entendo. A Bíblia é simples e direta nos pontos essenciais. Existem problemas textuais difíceis? Sim. Mas, se eu acho que posso sair por aí justificando minha poligamia porque Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, então eu sou um charlatão. Você não precisa ter um doutorado em Bíblia para entender que a poligamia não é o que Deus queria para nós. Certo. Partindo disso, como você vê as pessoas que usam a Bíblia como argumento contra, por exemplo, o casamento gay? Eu acho que é muito claro. A Bíblia comunica de forma clara e consistente que Deus criou a nossa sexualidade para ser desfrutada dentro da relação sexual entre um homem e uma mulher, até que a morte os separe. E de Gênesis a Apocalipse, a homossexualidade é apresentada como uma distorção desse belo dom que Deus nos deu. O sexo homossexual é uma distorção desse dom, é um uso incorreto desse presente. Mas isso não está incluído no mesmo conjunto de leis das quais você acabou de Sim. falar? Então, como determinamos qual delas é para todos? Ou seja, Responda a essa. homossexualidade... Você é um garoto inteligente. Responda Quando eu você leio o mesmo. texto, talvez eu precise olhar com mais atenção, mas me parece um pouco confuso quais leis se aplicam a quem. Parece que elas deveriam vir com uma etiqueta. Esta é para todos para sempre, e esta é só Certo. para vocês. Ótima por enquanto. colocação. Eu vou responder para você. Obrigado. Se a declaração que eu acabei de fazer sobre o casamento gay fosse baseada em Levítico, capítulos 21 e 22, você teria me pegado. Muito bem pensado. Mas posso te garantir que a minha visão sobre a homossexualidade não tem nada a ver com Levítico, Deuteronômio, Números ou Êxodo. Ela tem a ver com Gênesis 1 e 2. Tem a ver com todo o Novo Testamento, que em nenhum momento apoia o estilo de vida homossexual. Pelo contrário, comunica que Deus ama você e, pela sua graça, oferece perdão. Acho que era mais isso que eu estava perguntando. Porque eu sempre vejo passagens de Levítico sendo citadas como argumento contra o casamento gay. Então, por favor, faça-me um favor. Olhe essa pessoa nos olhos e diga: espere um pouco. Se eu entendi corretamente, você está dizendo que a homossexualidade é vista como pecado apenas por causa de Levítico? E aguarde outra resposta. Não. A homossexualidade não é pecado porque Levítico diz que é pecado. Ela é uma contradição de Gênesis 1 e 2.
do mandato da criação, do propósito para o qual Deus nos deu a sexualidade, conforme estabelecido em Gênesis 1 e 2. E ao longo do restante das Escrituras, ela é apresentada como um uso errado desse precioso dom do sexo que Deus nos concedeu. Excelente ponto. Obrigado, Kate. E seu nome é? Brennan. Obrigado, Brennan, por levantar essas questões. Mais alguma? Algo me veio à mente enquanto eu ouvia você falar. Isso é totalmente mudar de assunto. Eu me lembro de quando você estava conversando com a... Qual o seu nome mesmo? Katie. Great. Você estava falando com a Kate sobre Martin Luther King e Gandhi, certo? Sobre como você exaltava as virtudes deles e tudo mais. Mas eu queria abordar um outro problema, mais pessoal, que eu tenho. Eu queria te perguntar, com base no seu considerável conhecimento das regras e mandamentos de Deus e da aceitação do Senhor Jesus Cristo, é João 3,16? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. João 14,6. Isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, com base nesse versículo, Gandhi está queimando no inferno agora? A pessoa que todos nós deveríamos respeitar em certo grau e que você claramente respeita, ele não foi lançado no lago de fogo porque não acreditou em Jesus Cristo? Eu não sei se Gandhi está no céu ou no inferno. Eu não sei para onde ninguém vai. Por quê? Porque eu não sei o que uma pessoa decide antes de morrer. Mas, com base em evidência textual, nós podemos fazer suposições razoáveis, certo? Podemos fazer suposições razoáveis. Então você poderia fazer uma suposição razoável agora de que, se eu morresse neste exato momento, de vergonha, de nervosismo, por estar diante dessa grande plateia e de câmeras, e se, no mais profundo do meu coração, eu não tivesse sido transformado, eu iria descer de elevador e não subir, certo? Você poderia fazer essa suposição. Tenho quase certeza de que você acredita nisso a meu respeito neste momento. Então, não podemos assumir o mesmo sobre Gandhi? Porque Gandhi disse várias vezes que, embora apreciasse muitas das filosofias da Bíblia, desculpe, minha mente travou um pouco, ele não era cristão. Ele era hindu, e podemos assumir que, como ele foi assassinado, não teve tempo de mudar de ideia no fim da vida. Então podemos assumir que ele está queimando no inferno, certo? Não. Ok. Mas você pode assumir que eu estou indo para o inferno? Não. Eu jamais gostaria de assumir isso a respeito de alguém. Mas você teria que assumir, se acredita que o único caminho para chegar a Jesus, e portanto ao céu, é crer e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se eu estou te dizendo agora que ainda não fiz isso, essa é uma suposição que você pode fazer, certo? Acho que esse é o grande problema que eu tenho. Eu ouço muitas pessoas dizendo essas coisas. Você precisa aceitar Jesus ou vai para o inferno. Esse é o único caminho para o céu. Mas quando perguntamos, você realmente acha que eu vou ser torturado pela eternidade? Elas respondem, eu não posso julgar. Deus é o único juiz. Mas você não está me julgando. Você não está me mandando para o inferno. Mas alguém está. E você sabe quem é esse alguém. Sim. E sabe por quê. Você acha que existem pessoas que se dizem cristãs e que vão para o inferno? Você acha? Você acredita? Se eu acredito, eu não acredito no inferno. Mas você acredita que muitos cristãos vão para o inferno porque muitos cristãos escravizaram pessoas, muitos cristãos estupraram suas esposas, muitos cristãos... Na verdade, eu fico bastante impressionado com a quantidade de cristãos que participaram do movimento abolicionista. Mas muitos cristãos escravizaram pessoas. Eles vão para o inferno, segundo você? As mesmas pessoas, certo? Não? Não! Eu não sei. Então, por que aceitaram Jesus Cristo e depois escravizaram inúmeras pessoas, eles ainda assim estariam no céu? Eu não sei. Todo seguidor de Cristo peca. Eu peco. Eu não sei 100% quem é um verdadeiro seguidor de Cristo. Senhor, entenda, você não sabe que eu vou para o céu. Quem sabe alguém esteja me pagando muito dinheiro para estar aqui falando. É possível. Coisas malucas acontecem. Você, meu amigo, já viu mais do que o suficiente da hipocrisia cristã. Então você sabe que todos nós somos capazes de ser hipócritas inacreditáveis. Talvez eu seja um hipócrita colossal. É possível. Você pode ser um falso profeta. Deus condena falsos profetas. Como Exatamente. Eu sei que você não é um falso profeta? É possível. Como eu sei que você não é um falso profeta? Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você está me dizendo agora? Porque eu sei que você está tentando mudar corações e mentes. Eu sei que você quer que cada um de nós se junte a você nas grandes abóbadas do céu. Eu sei disso. Eu sei Ótima que você pergunta, quer Brennan. isso. Vou responder rapidamente. Se eu dissesse a você e a Kate, em resposta à pergunta por que eu deveria acreditar em Jesus, e dissesse apenas porque eu acredito, você seria um tolo se acreditasse em Jesus por causa disso. O que eu estou dizendo é,
volte e leia os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia por conta própria, independente de mim. Pergunte a si mesmo. A evidência histórica da maneira como Jesus ensinou, tratou as pessoas, morreu perdoando seus inimigos e ressuscitou dos mortos, aponta para Cristo como alguém digno de confiança ou não? Não acredite em Jesus porque eu acredito. Por favor, não faça isso. É um motivo horrível para crer em Jesus. Horrível! Eu estive numa igreja por muito tempo, e eu não compro isso. Então eu estou indo embora. Você já leu os evangelhos? Qual é o seu problema com Jesus? Eu não quero falar da minha vida pessoal, cara. Então por que você não colocou sua fé nele? Você leu os evangelhos? Vamos lá. Se alguém vive o tipo de vida que ele viveu, você precisa respeitar o cara. Se alguém ensina o tipo de ética que ele ensinou, Robert Coase, professor de psicologia em Harvard, diz que todos os escritos sobre ética nos últimos 2000 anos são basicamente notas de rodapé do Sermão do Monte. O cara era um gênio ético. Terceiro, se você o vê morrer, pregado numa cruz, e em vez de amaldiçoar seus inimigos, como eu teria feito, ele ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, 3 dias depois, ele ressuscita dos mortos. Pessoal, isso é óbvio. Ele é digno de confiança. Você pode acreditar nele. Então por que você não conseguiu acreditar em Jesus? Na verdade, um dos meus filósofos cristãos favoritos, C.S. Lewis, discorda totalmente de você. Ele disse que muitas pessoas, como por exemplo Thomas Jefferson, afirmavam: eu não acredito que Jesus era Deus, mas acho que ele foi um grande mestre moral, um gênio ético. Certo. Mas C.S. Lewis disse: não, isso não é verdade. Porque se ele não fosse o verdadeiro filho de Deus, então ele era um mentiroso e um charlatão, e enganou as pessoas. Exatamente. Eu não acredito que ele seja Deus. Então, embora eu concorde com muitas das coisas que ele disse, eu não posso aceitá-lo como a manifestação perfeita da existência de Deus na Terra. E eu acho, e C.S. Lewis contesta isso, a ideia de que Jesus foi apenas um grande mestre moral, porque diferente de Sócrates, nós nem conseguimos provar que Sócrates existiu. Não há evidência real da existência dele. Ainda assim, podemos levar muito do que ele disse a sério. Mas com Sócrates não é um tudo ou nada. Com Jesus é como se tivéssemos que nos entregar por completo, ou então queimar. Com Sócrates é diferente. Eu não preciso acreditar que ele era superior ou divino. Posso pegar apenas as partes que considero boas. Mas com Jesus não dá para escolher, é 100%. E quando encontro trechos como "você vai para o inferno se não acreditar em mim", isso se torna difícil. É difícil de aceitar. Brennan, enquanto eu te ouço, percebo que o inferno surge repetidamente. Qual é exatamente o seu problema com o inferno? Me diga. Por que essa ideia te incomoda tanto? Eu não acredito que deva existir uma punição eterna por um crime finito. Eu não acredito que os 80 anos que vou viver, adquirindo apenas uma fração mínima de conhecimento, justifiquem uma eternidade literal e interminável queimando no inferno. Não acredito que uma punição infinita seja justa para um crime finito. Ok. Então, senhor, volte ao texto. Leia o texto. Descubra onde a Bíblia nos dá uma fotografia do inferno. Jesus descreve o inferno em termos fortes e terríveis? Sim, sem dúvida. Eu concordo com ele. Mas agora, vamos pensar. Por que existe um inferno? Eu só queria dizer algo rapidamente antes. Honestamente, isso pode até soar mal da minha parte. Eu me interesso menos pelo inferno. Eu não quero ir para o céu. A ideia de viver para sempre realmente me perturba. A ideia de existir por toda a eternidade, sem nunca parar, especialmente vivendo em um lugar que, pelo que se descreve, seria apenas louvar a Deus eternamente. Essa não é a única descrição, Brennan. Vou ser honesto. Ele fala sobre servir a Deus, trabalhar. Sério? Eu amo trabalhar. Sabe, se eu trabalhasse nesta vida inteira, neste vale de lágrimas, Essa universidade realmente e te deu depois uma dor chegasse de ao cabeça. céu só para trabalhar mais, eu ficaria um pouco decepcionado. Desculpa dizer isso. Eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar. Mas veja, tanto a recompensa quanto a punição não te atraem. Talvez seja porque eu amo trabalhar. Eu amo o trabalho. E sabe de uma coisa? Quando eu trabalho com pessoas em situação de rua, eu quero conseguir um emprego para elas. Por quê? Porque, Brennan, se você não trabalha, você começa a se desintegrar psicologicamente. E se você não acredita em mim, vá observar pessoas em situação de rua. Quando elas não têm trabalho, tendem a se desestruturar. Parece que Deus nos criou para trabalhar. E no céu, nós vamos trabalhar. No céu, nós também vamos nos relacionar. Sabe de uma coisa? Eu amo muito a minha esposa. Eu amo muito meus filhos. E por mais estranho que isso possa parecer, Brennan, eu amo você. É por isso que estou aqui conversando com você.
Eu amaria poder falar com você e te conhecer ao longo da eternidade no céu. O céu é sobre relacionamento. É por isso que Jesus diz em João 17:3: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Então, o céu é sobre relacionamento, é sobre trabalho, criatividade. Você expressa sua criatividade no trabalho. Eu expresso a minha no trabalho. E isso é bom. Vamos lá, pessoal! Vocês estão realmente aqui apenas para ganhar mais dinheiro? É só isso que a vida significa? Pensem, tem que haver mais na vida do que apenas se posicionar para ganhar mais dinheiro. Não há nada de errado com o dinheiro, mas tem que haver mais no seu trabalho e na sua vida do que apenas ganhar dinheiro. Você precisa desfrutar de servir as pessoas, de produzir algo que ajude os outros. Isso é bom. O trabalho é um presente de Deus. Se você gostou do conteúdo, se inscreva para ver mais vídeos.